primeiramente vim aqui agradecer ao mestre Antônio Quirino e a todos da organização do Pensar Contabilidade pelo convite que foi feito, né, para mim, para dar essa contribuição para a classe, para os alunos de contabilidade, tá? Me chamo Nicolas Nascimento, como vocês já podem ver, né? Meu Instagram vocês podem seguir, que é @Nicolas Nascimento. E sou contador, né, desde 2013, mas já atuo na área há uns 10 anos. Né? Sou formado na CEUNI, bacharel, sou membro da diretoria do SESCAP, Sindicato das Empresas de Contabilidade, Assessoria, Perícia de Alagoas. Tenho especialidade em gestão de tributos e planejamento tributário, sou professor universitário, já fui ex-coordenador da Comissão de Jovens Lideranças Contábeis do CRC de Alagoas, sou mestre em Ciências Contábeis pela FUCAP do Espírito Santo, CEO da Lancer Contadores Associados e sou conselheiro efetivo do CRC de Alagoas. Né? Então vamos em frente. Vamos conversar, bater um papo legal, interessante sobre tecnologia nas organizações contábeis. Nosso roteiro, tá? Nosso timeline como irá se organizar a nossa apresentação. Inicialmente, o cenário anterior, vamos falar um pouco como era anteriormente, o pensamento das pessoas, as exigências do mercado, do cenário atual, né? Hoje em dia como é que está a tecnologia, das exigências dos contadores de hoje em dia, o que está pegando aí, exigindo dos contadores a investirem, a melhorarem tecnologicamente. Vamos só comentar um pouco sobre os investimentos que deverão ser feitos, e devem ser feitos, né, em equipamentos, na atualidade, os investimentos em softwares que os contadores devem fazer, que os escritórios devem fazer para que consiga dar conta, estruturar os seus escritórios, algumas facilidades digitais que a gente já usa e a gente orienta que usem, né, na verdade, alguns tipos de softwares, né, algumas características de software. Não poderemos falar os tipos de softwares com relação a marcas dos softwares, né, mas devido a restrições, né, por patrocinadores do evento e tudo. Os benefícios gerados que os softwares trazem para a gente, né? E algumas curiosidades sobre, não vou dizer agora, né? Senão eu vou tirar a cereja do bolo, mas algumas curiosidades na nossa apresentação também. E alguns estilos de líderes para fechar a nossa apresentação. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer um comparativo antes e depois, falar alguns tipos de softwares, algumas características de alguns softwares que nos ajudam, né, o que ele gera de benefício, algumas curiosidades e fechamos com benefícios com estilos de líderes. Tudo bem? Vamos em frente. Então, cenário anterior. Terence Filho, 2004, cita alguns mitos comentados pelo Guia de Tecnologia, de 2013, que precisam ser superados pelos pequenos e microempresários. Quais eram esses mitos? A tecnologia é cara e requer grandes investimentos. Vejam só como eles falam e pensam antigamente sobre a tecnologia. Falam que é cara e que requer grandes investimentos. Já começam a botar dificuldade daí. A tecnologia é difícil, exigindo um pouco de conhecimento. Ou seja, antigamente os caras não faziam nem questão de tentar aprender a manusear um computador direito, aprender um software direito. Eles ficavam botando dificuldade para evoluir. A necessidade de um técnico para tomar conta dos equipamentos. Sim, há necessidade, né? Mas assim, não impede da gente investir em tecnologia, não é verdade? Então, tudo isso eles ficavam argumentando para que não pudesse investir em tecnologia. Anteriormente, era uma resistência muito grande com relação a isso. O uso de ferramentas tecnológicas não era seguro, não é seguro. Então, antigamente, eles não tinham segurança nenhuma sobre tecnologia. Até hoje, eu falo por experiência própria, e hoje a minha mãe, ela está começando a aprender agora a fazer pagamentos pelo celular, mas morria de medo e tinha que ir na lotérica pagar os boletos, né? Então, assim, é a mentalidade que aos poucos vai mudando, tá?
o negócio não existe tecnologia, porque antigamente eles não faziam questão de tecnologia e o negócio existia, né? Eles não faziam questão por investir, né, em sistemas, porque fazia na mão, impressora, máquina de datilografar. Então eles falavam isso, né? Mas estavam andando contra a maré, porque o mundo hoje gira em torno de sistemas. Então tudo isso, antigamente tinha muito isso dessa resistência para evoluir, né? Ó, veja só, eu já tive uma época que eu encontrava uma dessa lá na minha casa, quando eu morava com meus pais, né? E já cheguei a digitar numa máquina de datilografar. Um computador desse aí, Ave Maria, né? Um K6, eu acho, sei lá como é a marca desse daí. Mas era desse jeito. Olha o espaço que ocupava um computador desse. Hoje em dia é só 2 telas, ou às vezes um notebook, né? Antigamente usava muito Office Boy, passava o dia todo na fila, né? Passava o dia todo no ponto de ônibus para pegar um ônibus para ir buscar algum documento, né? Esses telefones aí, ó, de girar, né? Antigamente. E os tijolões aqui do nosso outro lado. Então, como é que cabe no bolso um negócio desse? O cara tem que levar uma mochila só para levar o telefone. Então, assim, a realidade é totalmente outra, né? Você vê que eles vão diminuindo de tamanho. Então, hoje em dia, nos computadores, você não precisa nem ter telefone, porque você já coloca o PABX e eles já ligam direto para o seu, pela a linha direcionada para o seu computador. Você usa o headphonezinho e já resolve. Pastas. Antigamente tinha arquivos que não acabavam mais. Hoje em dia é tudo na nuvem, né? Tudo bem, o que a gente tem que guardar são documentos de cargo de funcionários, que a gente tem que imprimir, uma rescisão e tal. Mas na CTPS digital já tem muita coisa também. Ó, antigamente usava muito essas caixas, arquivos. A gente chegava nos arquivos, estava tudo, alguns organizados e outros uma bagaceira, com as caixas tudo rasgando, se deteriorando, virando pó por causa do tempo já de arquivamento. Disquetes e CD. CD até usa, porque os órgãos ainda pedem que a gente leve arquivos nos CDs, mas disquete, pelo amor de Deus, né? Não existe, até os computadores estão saindo das lojas sem essa entrada de disquete. Então, algumas características do cenário anterior que ainda acontece. Se a gente procurar nesse nosso Brasilzão, a gente ainda vai encontrar alguns problemas desses. Empresas contábeis sem sistemas contábeis. Se a gente procurar, a gente acha, né? Mas antigamente isso era normal. Empresas contábeis sem fazerem uso de sistemas contábeis com módulos integrados. Como eu estou há uns 10 anos no mercado, eu já passei por isso. A gente antigamente tinha um sistema onde eu lançava na mão as notas fiscais e eu lançava na mão as folhas de pagamento, porque o sistema não era integrado. Cada setor fazia o seu, mas a contabilidade tinha que refazer, fazendo os lançamentos contábeis de tudo que eles já tiveram, tudo que eles já rodaram, já fizeram. Né? Então, acredito que até hoje, dependendo do sistema que pegarem, se não for um sistema estruturado, devem ter alguns escritórios por aí que sofrem com isso. Utilização de fax, né, que eu não sei nem para onde vai hoje em dia fax, porque está tudo mais moderno, né? Então, realmente o fax está praticamente caindo em desuso. E olha que e-mail ainda usamos, mas quer queira quer não, antigamente já usava. Hoje em dia o que está bombando é o quê? A empresa tem sua plataforma, treine o cliente para que ele acesse a plataforma do cliente, do escritório, entre no seu login, mande a documentação toda por lá, pelo seu sisteminha online. Lá gera os protocolos, lá você responde os atendimentos, lá você controla os atendimentos, direciona para os funcionários. Então lá está muito mais organizado, onde, quer queira quer não, o e-mail fica defasado. Né? Sabe que o e-mail vai ficar defasado. Então, exigências do mercado. Né? País do futuro, carros do passado. Então essa imagem quer dizer o quê? Que a gente hoje investe tanto em tecnologia, mas os nossos clientes às vezes não ajudam, né? Nossos clientes ficam defasados, entregam os papéis, aqueles malotes cheios de nota para a gente relançar, ao invés de mandar o XML, né? Ao invés de mandar digitalizado as notas, conforme vão recebendo essas notas de entrada, ou que é fora do estado, né? Então, notas de serviço que são emitidas fora do nosso município, que às vezes a gente não consegue puxar.
Então, assim, os clientes ainda estão na época de maturação, eles ainda estão aprendendo, estão evoluindo. E quer queira, quer não, a gente, como contador, tem que filtrar esses clientes que querem evoluir e os clientes que estão botando dificuldade para evoluir tecnologicamente. Tá? Então, nós como contadores, a gente ganha dinheiro por tempo. Tempo é dinheiro. Né? Então, quanto menos tempo a gente levar para executar as atividades, maior será a nossa rentabilidade. Mais clientes a gente vai conseguir suportar, né? Atender. Então, o nosso faturamento tem que aumentar. Então, a gente tem que investir em tecnologia, tem que treinar nosso cliente para investir também, para que desague na contabilidade de uma forma que seja mais célere. Né? Não existe espaço para amadorismo. Não existe mais isso de não querer ir tentar ficar ao lado do cliente para assessorar ele nessa evolução. Não adianta deixar tudo na mão dele. A gente tem que assessorar, a gente tem que apertar, a gente tem que dar essa consultoria porque eles precisam da gente. Eles são difíceis, né? Porque tem uma mentalidade complicada de querer mudar, mas temos que ter esse desafio para que a gente se sobressaia, né, no mercado. Então, as exigências do mercado são essas. Clientes defasados com tecnologia. E temos outra também, que são as criações de obrigações acessórias. Todo mês, quase todo ano, alguém inventa alguma coisa para que o contador tenha que enviar. Quando não inventa, eles tiram uma obrigação e encaixam um outro quadro em uma outra já existente para que a gente alimentasse. Né? Então, assim, são desafios da nossa classe, são desafios das nossas empresas, que fazem com que, ao longo do tempo, vá filtrando, e só as que permaneçam são as mais estruturadas, as que investem em tecnologia, as que investem nos seus clientes. Não é isso? Características necessárias dos sistemas empresariais. Tem alguns sistemas aqui, algumas características que a gente pode utilizar para outras áreas, não precisa ser só para contabilidade. Por exemplo, nos sistemas empresariais, o que é que eles têm que dar para a gente? Eles têm que fornecer eficiência, eficácia, agilidade. O custo-benefício do sistema tem que ser interessante, tem que ser um sistema bom, completo, mas que o custo não seja tão alto, que entregue pelo menos o necessário para a gente poder para executar, né, o que a empresa existe, né? Como eu disse, não necessariamente precisaria ser de contabilidade, pode ser administração de condomínio, pode ser empresa de advocacia. Se o sistema tiver um custo-benefício e ele atender a sua demanda operacional dos processos, pronto, é o suficiente. Cortou aqui, deixa eu tentar ver se eu mudo aqui a telinha, botar para cá. Mas assim, conhecimentos, atualizações, gerenciamento e controle, porque o sistema tem que sofrer atualização, principalmente o sistema de contabilidade. Essa pandemia aí veio, tem essas MPs, suspensão, redução de carga horária de colaborador e tudo. Então, os sistemas têm que ir no fluxo das atualizações dos órgãos, né, do governo. Então, por questões também de evolução de tecnologia, estrutura, layout do sistema, eles têm que ter essas atualizações, né? E tem que manter as atualizações seguindo a linha do conhecimento sobre a legislação, né? Ele tem que fornecer o gerenciamento dos setores e ter o controle, os módulos de controle da gestão do seu negócio, já vinculado aos outros módulos. Né? Então, assim, os sistemas hoje em dia, o mercado está exigindo isso, que os sistemas já tenham essas características. Entendeu? Cenário atual. Agora vamos para uma realidade diferente. Vamos trazer agora para o mundo de hoje. Tá? Olhamos como era anteriormente. Olhamos como são as exigências do mercado. Agora vamos trazer para a realidade de hoje. Eu separei aqui duas frases, dois trechos de duas pessoas, né? Um jornalista e o outro, vou falar mais à frente. Tá? Então, vamos lá. O perigo de verdade não é que computadores passem a pensar como humanos, mas sim que humanos passem a pensar como computadores. Ou seja, a gente consegue fazer o que o computador faz.
né? Trabalho repetitivo, não na velocidade que eles fazem, mas a gente faz o que eles fazem, não na velocidade e na repetição, né? Mas o problema vai ser se o computador passar a pensar, né, como humano. Porque se um dia porque o que acontece? Perdão. Com relação aos problemas dos computadores, né? O problema é o humano pensar como computador. São, na verdade, existiriam os problemas aí, tá? O humano pensar como computador, porque abre brecha para tirar, que eu acho difícil isso acontecer, tirar vagas de empregos e tudo, que eu acho que isso não existe, tá? Nossa profissão a cada dia fica mais subjetiva e humanos passem a pensar como computadores. Por quê? Porque regride, né? A gente pensar como computadores regride porque computador ele é um trabalho operacional, é braçal, mecânico, né? E esse problema do computador pensar como computador é isso, né? E a gente tem que pensar fora da caixinha. Nós, como profissionais de contabilidade, temos que se sobressair pensando fora da caixa, né? O conhecimento, o subjetivismo, a estratégia, né, nas funções, nos afazeres dos processos, para otimizar os processos. E o computador não faz isso, né? A gente sabe disso. O computador a gente programa e ele fica fazendo. Né? Então esse é o problema. O problema é a gente retroceder, é a gente pensar como computadores. Né? Mas também não deixa de ser um problema, né, computadores chegar um dia a pensar como humanos. Eu acredito que isso está no momento fora de cogitação, mas já temos algumas realidades, acho que realidades virtuais, né? Que robôs que se mexem, que fazem algumas coisas ao falar da voz, entre as coisas que já estão evoluindo, tá? E uma máquina, agora o outro trecho, de um escritor, o outro foi um jornalista, agora o escritor, Albert Rubin. Uma máquina consegue fazer o trabalho de 50 homens ordinários, mas nenhuma máquina consegue fazer o trabalho de um homem extraordinário. Né? Então, o homem se sobressai dentro dos computadores. Como eu tinha dito, o computador é uma máquina que você programa e ele vai, faz. Mas ele não pensa. Ele não tem esse trabalho intelectual. Ele não tem essa característica. Né? Então, nenhuma máquina consegue fazer o trabalho de um homem extraordinário. Eu acredito que a nossa profissão a cada dia fica mais valorizada pelo subjetivismo que a gente está entrando agora também, devido às IFRS e tudo. Né? Isso só faz com que o contador garanta no mercado o seu lugar, né? E a sua valorização. As exigências do contador. Características que os contadores precisam ter. Ele tem que ter polivalência, ele tem que ser um cara versátil. Vocês podem olhar aí pela foto, pela imagem, que ele está com o telefone na mão, ele está com o tablet na mão, está com o relógio na mão, uma xícara na mão. Né? Então, assim, ele é uma pessoa versátil. Ele tem que ser assim no dia a dia. Ele tem que ser resiliente. Por quê? Porque quem é contador sabe, no escritório de contabilidade é tudo para ontem. A gente trabalha sob pressão. Nós temos as obrigações acessórias, que tem os dias do ano todinho, a gente corre. Todo mês tem uma obrigação diferente. Tem as folhas de pagamento, que até o quinto dia útil do mês subsequente a gente tem que fechar. E quanta antecedência mandar para os clientes pagarem, né, os seus funcionários. Temos as datas das obrigações acessórias, das guias para enviar para os clientes, porque eles têm as obrigações e têm que cumprir no prazo. Então a gente trabalha sob pressão o tempo todo. Então o contador tem que ser resiliente. Comunicação. Atualmente, a comunicação está sendo exigida cada dia mais para os profissionais de contabilidade. Por quê? O contador tem que saber vender seus serviços. O contador tem que saber se comunicar com outros contadores, com órgãos, né, da profissão. Isso faz com que a gente aumente nosso leque de parcerias, nós possamos entrar nos órgãos e conversar de uma forma que não seja ignorante, né? De uma forma que a gente faça uma parceria do órgão com a gente, que um ajude o outro, tanto a gente como o contador envia as informações para eles fiscalizarem, como também eles ajudem a gente a ajustar, a corrigir falhas que o cliente quer resolver, né? Antes que seja autuado, alguma coisa desse tipo.
Então a gente tem que ser comunicativo, a gente tem que fazer algum curso de comunicação, como falar com o cliente, como falar em público, né? Então isso é muito importante. Comprometimento. Existem contadores que não são comprometidos. Eu me refiro a contadores, pessoal, como os próprios funcionários que trabalham no escritório de contabilidade. Né? Para a gente crescer, a gente tem que ter comprometimento, ter horário, né? Tem que se comprometer com o cliente em si, não só com a empresa. Né? Temos que nos comprometer a monitorar a parte fiscal dele, a entregar tudo no prazo, quer queira, quer não, né? Temos que nos planejar, nos estruturar, montar os processos internos, treinar a equipe corretamente para que a gente ganhe tempo, que a gente cresça estruturado, né? Então tem que ter um planejamento. E na organização, temos que ser, principalmente hoje em dia que tudo é na nuvem, pelo menos aqui no escritório tudo é na nuvem, então se a gente não tiver organização, a gente vai perder muito documento, a gente não vai nem encontrar os documentos quando mais precisar, vai estar pasta em todo lado, né? Enfim, então temos que ter organização. Agora vamos falar um pouco sobre os investimentos em equipamentos que o escritório hoje em dia deve fazer. Pessoal, essa palestra eu montei tendo como exemplo o meu escritório, mas assim, existem outros escritórios, sem dúvida, acredito que existam, mais evoluídos, né? E que assim, tem meu Instagram, se vocês tiverem uma outra ideia de sistemas, se vocês tiverem alguma sugestão de equipamentos para otimização dos nossos trabalhos, é até interessante, estou aberto a sugestões, tá? Então, aqui os investimentos, eu coloquei essa imagenzinha mais simbolizando o Wi-Fi. Aqui no escritório a gente investiu muito na Wi-Fi. Os fios que tem aqui basicamente são de eletricidade, tipo de um computador na energia, basicamente assim. De HDMI de um monitor para o computador. A gente não vê mais cabo de rede, canaleta, não vê nada disso por aí, tá? Hoje em dia é tudo na Wi-Fi. Servidor, a gente investiu no... Não precisa... como a gente não tem tanto base de dados assim, a gente não investiu num servidor desse. A gente investiu no notebook para ele baixar da nuvem o nosso drive, né, as pastas compartilhadas, e ele backupear para a nuvem, em um outro programa, um outro site, que ele filtra se tem vídeo, se não tem, né? Bem mais seguro. Mas temos empresas que eu conheço, escritórios grandes, com um tráfego de dados imenso, um tráfego de importação de arquivos imenso, de lançamento, onde precisaria de um servidor. Né? Então, tem que ter um servidor. Impressora, né? Claro que, entre aspas, está caindo em desuso você imprimir papel, mas para formalizar um processo ou outro, uma procuração, reconhecer firma, tem que ter uma impressora, tem que digitalizar bem, né? Porque aqui às vezes temos alguns relatórios de planejamento tributário, enfim, tem que imprimir, digitalizar, mandar para o cliente. Tem que ter uma impressora multifuncional, de preferência, que digitalize, que recorte tudo. Aqui nós todos trabalhamos com 2 monitores. Aí pelo jeito tem 3, né? Se a gente levar em consideração esse tabletzinho aí. Mas assim, todos aqui trabalham com 2 monitores, porque a gente ganha em produtividade. A gente coloca o documento em um lado e do outro o sistema contábil. A gente coloca uma planilha Excel de um lado, do outro lado o sistema contábil, ou o site da empresa, ou o WhatsApp de atendimento, né? Então assim, ó, agiliza muito o nosso trabalho, tá? A sacada atualmente são 2 monitores. Motoboy, tá? A gente não fichou um motoboy. Esse motoboy é avulso, mas assim, ele agiliza muito o nosso trabalho. Ele não pega ônibus, ganha tempo com isso, tá? E eu acredito, até o trânsito ele consegue fugir do trânsito. A gente, como motoqueiro, se sobressai dos office boys. Ainda tem escritório que ainda tem office boy. Às vezes até por consideração a ele. Mas assim, sem dúvida alguma, o office boy está prejudicando o seu trabalho, não por culpa dele, mas por culpa do trânsito, por culpa das filas de banco, que ele vai demorar para chegar lá, quando chegar lá, às vezes é tarde. Né? Então, assim, com relação ao motoboy, eu recomendo.
já anda com a mala atrás, né, para pegar arquivos, caso seja preciso, com segurança, sem levar chuva nem nada, né? Então, assim, eu recomendo o tamanho. Celulares, né? Hoje em dia é tudo iPhone, Android, né? Smartphone. Aqui no escritório a gente usa também celular, telefone sem fio, né? Para não ter que dar fiação para todo lado. Alguns softwares nos nossos celulares para conversar com a equipe, para transferir arquivos, né? Então, e além dos investimentos que eu me referi em equipamentos, investimentos em softwares, né? Investimentos em softwares. Eu vou falar aqui a estrutura que o escritório da gente tem com relação a softwares. Vamos lá. A empresa contábil, tá? Então, primeiramente, o que é que a gente faz? Orientar os clientes o uso do site da organização contábil, né? Nossa empresa tem um site e nossa empresa também tem um sisteminha de gestão de tarefas, que o cliente tem um aplicativozinho no celular, onde ele manda para a gente as documentações de pagamento, nota e tudo, tirando foto para lançar na contabilidade, onde também eles abrem chamado pelo aplicativo e a gente cria uma tarefa no nosso sistema, onde gera uma gestão de tarefas para que a gente monitore quanto tempo leva para a equipe resolver os problemas, o custo, né, das atividades. Então a gente está orientando os clientes a usarem o site da organização e esse sistema. O RP contábil, né? Todo escritório de contabilidade acredito que tenha um RP contábil, porém talvez nem use todos os módulos integrados, mas tem que ter, né? Como é que vai lançar? Acredito que algum ou outro nesse Brasil não deve, acho que nesse sistema tem ainda, mas eu acho que esse já deve ter quebrado, já deve ter da falência, porque com tantas obrigações acessórias evoluídas aí, né, que de importação de arquivos SD, SF, exigem que a gente tenha sistema. Né? Então, clientes usando ERP, então a gente indica para os clientes da gente usar um ERP ou um sistema financeiro que facilite a nossa vida, né, importando a movimentação, aumentando o controle do cliente, aumentando a organização do cliente, o cliente ganhando tempo, né, aumentando o controle com relação às notas fiscais do cliente. Então a gente orienta também o cliente a investir no sistema. Backups, né, Jovem, né, como eu tinha dito antes, a gente usa muito o Drive na nuvem, o Drive baixa para o computador e do computador ele joga para um backup, porque tem a diferença entre espelhamento e backup, né? Então a gente usa os dois, espelha para backupear. Planilhas de importação de dados. Temos algumas planilhas que às vezes o cliente não usa sistema, nem quer, acha tudo caro, né? Então a gente faz o quê? Não, então preenche essa planilhazinha com as entradas e as saídas, os saldos, a data, o histórico direitinho, que a gente importa, não tem problema, né? E dá certo. Às vezes a gente trabalha no sistema do cliente, onde a gente faz a folha no nosso sistema. Então, através de planilha de importação, a gente consegue migrar os lançamentos da folha para o sistema do cliente, quando a contabilidade é feita no sistema do cliente. Site de consultorias. Nós, escritórios de contabilidade, nós temos uma legislação muito vasta. Nós temos que entender um pouco de tudo. Então, assim, a gente precisa ganhar tempo nas nossas informações. Existem sites que nos facilitam a consultar legislação, questão tributária, né? Questão trabalhista. E existem sites que a gente utiliza, que a gente joga a perguntinha lá e o site, com menos de um dia, ele responde com embasamento legal, como deve ser feito. Né? Isso é muito prático, facilita bastante o nosso dia a dia. E os sistemas integrados, né? Os módulos do RP contábil têm que ser integrados. O que o fiscal faz lá, lançou folha, enviou as declarações e tal, no final do mês, no outro mês a contabilidade vai fazer e já importa as notas fiscais baixadas, as notas que foram importadas, o módulo do folha, né, do DP,
lançou a folha lá, o contábil no outro mês importa a folha, os lançamentos, provisão de salário, de férias, né? Se tiver de aviso prévio, né? Vem tudo junto. E algumas facilidades digitais. Por exemplo, softwares mobile para arquivos em PDF. Tem alguns softwares mobile que, por exemplo, o motoboy está no órgão, aí diz, Nicolas, consegui terminar aqui o processo. Eu digo, cara, me manda esse processo, pode ser digitalizado mesmo, porque o cliente não está podendo esperar não. Precisa para ontem. Ele não tem problema. Pega a folhinha, bota ela na mesa, tira uma foto, redimensiona, manda para mim. Eu vou e mando para o cliente. Né? Então isso facilita bastante. Você redimensiona, ele clareia o documento e você já manda para o cliente como se tivesse chegado lá. O documento está na empresa, você usou a multifuncional lá para digitalizar e manda para o cliente. Né? Muito prático. Então a gente recomenda. Softwares facilitadores de PDFs para PC. Por exemplo, tem sites, eu coloquei software, mas existem sites que você converte tanto PDF para Word, tanto Word para imagem, tanto separa várias folhas de PDF que tem um arquivo só, como também junta várias folhas que tem PDF em um arquivo só. Então, existem softwares de PDFs que agilizam bastante o nosso trabalho. Softwares mobile para ler código de barras para PC, ler nota fiscal, essas coisas. Você instala no celular e ele lê, é como se fosse um leitor, né? Para pagamentos e tudo. Mesmo você tendo o aplicativo do próprio banco no celular, que é bom também. Às vezes a gente faz isso, a internet cai, às vezes o site está fora do ar do banco, aí a gente vai, pega o celular do escritório, claro que só o financeiro tem esse acesso, e faz os pagamentos. Né? Isso chega a dar uma segurança maior ao escritório com relação aos seus pagamentos, ao seu controle financeiro, né? E tudo que a gente tem um plano B, caso os pagamentos normalmente são feitos nos computadores não dê certo. Né? E softwares para protocolos digitais, malotes. Na verdade, isso daí, a tendência é que ele comece a deixar de existir, levando em consideração malotes, porque a documentação não está vindo mais, está vindo toda por e-mail. Né? Então isso aí é mais para uma procuração que requer uma assinatura física, reconhecimento de firma, um outro documento. Né? Então o que acontece? Pode ser rastreado esse documento, contrato e tal, pelo motoqueiro, e tem um sisteminha no tablet que o próprio cliente ele assina quando ele receber no tablet e ele gera uma assinatura digital. Né? Mas não mais como certificado, não digo nem certificado digital, digo uma assinatura mesmo, aquelas canetinhas no tablet. Né? Assinando que recebeu o documento. Existem softwares para isso. Tá? Mais tipos de software. Software de gestão de processos paralegais. Nós aqui no escritório utilizamos um sisteminha que é até gratuito, muito fácil de estruturar ele, para os nossos processos paralegais. Né? Lá a gente coloca a organização como em proposta, a executar. Aí quando a gente coloca a executar é porque a proposta já foi aceita, aí os nossos colaboradores do departamento paralegal vai lá e pega o executar. Quando ele começa a executar o trabalho, ele joga para em andamento, começa a comentar lá, dê entrada no DBR, não sei o que, dê entrada no órgão tal, o cliente ficou faltando documento tal, já solicitei o cliente, e você consegue monitorar como está o status do processo. Tá? Então é muito interessante. Software de gerenciamento de metas, planejamento estratégico. Existem softwares que você consegue traçar o planejamento estratégico da empresa, com as metas da empresa, as metas dos setores. Né? Muito interessante. Softwares de gerenciamento de tempo, de custo e processos. Existem alguns tipos de softwares mais complexos, porém pagos, né? Onde você, além de gerir os processos, você gere o tempo que você passa nos processos e o custo que você vai ter fazendo esses processos. Existem sistemas mais complexos que dão isso aí. A gente aqui tem um sistema que ele monitora o tempo que a gente passa em cada tela do cliente X
e chegando num valor, né, ele faz esse confrontamento com os custos do escritório, e temos um outro sistema que a gente faz o gerenciamento de tempo, de tarefas e do custo. Na verdade, tem dois sisteminhas que facilitam a gente chegar no denominador comum. Tá? Softwares de comunicação e atendimentos, sites próximos. Por exemplo, alguns sistemas que é via site, tá? Que a gente utiliza para se comunicar com os clientes. Então, nos atendimentos, tem nos sistemas de gerenciamento de processos, eles têm o próprio sistema de comunicação vinculado a eles, que o cliente, quando fala com a gente, gera uma tarefa. E a gente já fala com o cliente e vai. Né? Então, temos esses softwares aí de comunicação e atendimento. Softwares financeiros para os clientes, que a gente atualmente está esse BPO financeiro aí que todo mundo está fazendo, né? Então a gente está indicando para os clientes que não tem essa tecnologia, não tem essa organização tão apurada, que ele implante um BPO financeiro para melhorar a organização dele. Claro que melhorando a organização do cliente, otimiza o nosso trabalho. É só a gente chegar lá, definir o período e importar todos os lançamentos do financeiro. Né? Então a gente ganha tempo, porque o banco, quando o cliente é monitorado, quando ele está usando o sistema certinho, já vem batendo o banco. Então você ganha tempo dos lançamentos contábeis. Né? Então a gente está indicando para os nossos clientes o uso do sistema financeiro, ou caso o cliente não queira um trabalho mais especializado, um trabalho de controle das finanças dele, a gente faz o BPO financeiro para ele. Softwares tradicionais, né, que a gente já sabe, os que mais usam por aí, não posso falar nomes devido aos patrocinadores, mas existem softwares contábeis que nos ajudam bastante no nosso dia a dia. Softwares de auditoria e cruzamento de obrigações, acessórios, né? Eles cruzam, vamos lá, DCTF com ACF, por exemplo, SCF com SCD, ele cruza a parte contábil, né? Então, assim, mesmo sabendo que o SCD, ele já, quando você vai enviar, você pega informações de SCD anterior, ele já quer que ele já cruza. O SCF, quando você vai enviar, ele pega informações do SCD do ano, né? Então, ele já faz esses cruzamentos. Softwares de gráficos, índices, dashboards, entre outras informações para suporte de consultorias. Hoje em dia, a contabilidade consultiva exige que o escritório de contabilidade invista nesses softwares. Softwares muito práticos, que você importa os balancetes e ele já gera todos os índices e os gráficos, puxando as contas contábeis, as contas financeiras, as contas de despesa, ele gera esses índices que vão auxiliar você no tratamento, na consultoria dos seus clientes. Índice de liquidez, corrente, liquidez geral, liquidez imediata, endividamento, rentabilidade do patrimônio líquido, rentabilidade do ativo e aí vai. Né? Tem N índices, rotatividade do estoque, enfim. Sites para suporte e consultoria online, que é o que eu comentei anteriormente, que nos auxilia, né, nas questões de legislação. Softwares online de gerenciamento de documentos. Esse daí eu não utilizo, mas é interessante a depender da realidade de cada escritório, cada profissional. Tá? Hoje aqui no meu escritório a gente coloca os arquivos na nuvem e faz o backup. Esse daí não seria bem na nuvem dos drives, seria no próprio site deles, onde eles têm uma inteligência artificial que ele reconhece as características do documento e ele mesmo tem a forma de organização. Né? Ele meio que, você não tem uma prateleira, uma organização por pasta. Ele tem uma inteligência artificial e quando você digitar a razão, ele já filtra. Se você digitar a razão, o CNPJ, o tipo da declaração, tipo DAC, por exemplo, declaração de arrecadação, ele já filtra todas. Se você coloca o período tal, ele já filtra a declaração do período do cliente X. Né? Então você ganha tempo com isso. Nos filtros,
É um sistema muito interessante, mas vai de cada organização, vai de cada tamanho de escritório de contabilidade, de portes, né? Então, ajuda bastante. Já utilizei uma vez, mas não utilizo mais. Não é por defeitos do sistema, foram por outras questões societárias. Softwares de backup / espelhamento em nuvem. Pessoal, tenham muito cuidado com isso. Espelhamento não é a mesma coisa que backup. Tá? Pelo pouco que eu entendo de tecnologia, é o seguinte: espelhamento é o que o computador faz com os drives nas nuvens. Por exemplo, você coloca na pastinha no seu computador e ele espelha para a nuvem, ele joga o arquivo para a nuvem. Tá? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. Se você pegou um vírus por algum motivo, colocou na pastinha no seu computador, amanhã ele vai espelhar e o vírus vai subir para a nuvem. Então, compromete outros arquivos. Tá? Então, o backup, qual é a diferença do backup para o espelhamento? O backup ele vai subir o arquivo e o arquivo que tiver com vírus ele não passa. Né? Ele não passa, só passa os arquivos que estão limpos. Então isso gera uma segurança a mais para você. Por isso que aqui no escritório a gente tem o espelhamento normal para poder ter os arquivos para subir para o backup. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Softwares de proteção de redes e estações. Esse tópico é muito interessante porque eu tenho uma experiência prática com relação a isso. Tá? Eu, há uns anos atrás, não tinha um servidor com proteção de rede. Então, o que acontece? Chegou um outro dia qualquer, eu cheguei, fui acessar o servidor, quando eu olho, as pastas estavam todas em branco, não tinha nada dentro. Estava tudo criptografado. Ou seja, foi bloqueado os arquivos. E quando eu entrei na internet nesse computador, que em tese era o nosso servidor, entre aspas, ele me jogava para um site onde dizia que eu tinha que pagar uns 15 mil de moedas, né, de Bitcoin. Na época, nem existia essa ideia de Bitcoin aqui. Hoje já estão comercializando Bitcoin, já está bem avançado, mas antigamente era uma novidade. Né? Isso acho que daria o quê? Uns 15 mil reais, mais ou menos, de Bitcoin. Que é uma moeda que não é rastreável e tal, e aí eles faziam uso de má fé, bloqueando os nossos arquivos. E aí ele fala o quê? Que se não pagar até tal data, eles não vão devolver os arquivos. Só que aí, né, eu tinha um backup e aí eu não dei esse gostinho para eles, formatamos o computador, instalamos o software de proteção de ataque, né, de fora, na rede da gente, nas estações da gente, antivírus, e fizemos o backup e graças a Deus a gente superou. Mas assim, cuidado com os sistemas de vocês, cuidado com a rede interna e o servidor de vocês. O servidor do escritório de contabilidade é o coração, é seu filho, então você tem que cuidar dele para que ele não adoeça. Porque se ele adoecer, ele vai deixar você e seu escritório na mão e seus clientes. Tá? Software de recursos humanos. Esse software vai fazer o quê? Aquela pesquisa de clima, aquela pesquisa, aquela análise SWOT, análise SWOT não, aquela análise do DISC dos colaboradores, para saber o perfil de cada colaborador, se ele é operacional, né, se ele é uma pessoa comunicativa, então, se ele tem um estilo de liderança mais aflorado, né, assim. Então, algumas características voltadas à parte humana, os softwares vão ajudar a gente. Claro que tem que ter um profissional de recursos humanos para manipular o software e poder botar em prática, né, essas questões. Então, os benefícios gerados não tem mistério, né? É o tempo. Tempo é dinheiro. A gente ganha tempo com tanto investimento em software e equipamento e ganha mais dinheiro. A gente, com o tempo, busca mais clientes, consegue ter uma qualidade maior nos nossos processos, nas nossas peças finais, né? Nos balancetes, com mais, como eu posso dizer, com mais brio, com mais cuidado, uma informação mais trabalhada, né? Como também a gente ganha organização, a gente ganha celeridade, a gente ganha valorização, o nosso cliente fica satisfeito, satisfação dos clientes, né? Enfim,
chove benefícios aí quando a gente investe em tecnologia. Agora vamos às curiosidades, né? Então aqui são as curiosidades que eu não quis falar no começo sobre a Receita Federal, sobre os investimentos que a Receita Federal está fazendo, obrigando a gente a investir também e a crescer e a seguir a tendência. Então vamos lá. Em 2005, a Receita Federal vai caçar sonegador com o supercomputador, né? É o T-Rex. Essa fonte foi de Fátima Fernandes e Cláudia Rolli, da Folha de São Paulo, tá? Em 16 de outubro de 2005. O T-Rex, um supercomputador montado nos Estados Unidos, que leva o nome do devastador Tiranossauro Rex. É um software ARPIA. E o software ARPIA, né? Desenvolvido por engenheiros do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e da Unicamp, e batizado com o nome da ave de rapina mais poderosa do país. São as mais novas armas da Receita Federal do Brasil para combater a sonegação fiscal e elevar, deixa eu puxar aqui, a arrecadação e elevar a arrecadação. Né? Em 2016 agora, a Receita Federal vence mais uma premiação das 100 mais inovadoras no uso de TI. Prêmio Melhor DW Corporativo, Data Warehouse Corporativo. Ou seja, você está vendo que a Receita está sempre evoluindo nos seus servidores, sempre evoluindo nos seus sistemas. Em 2017, Receita Federal, melhor Data Warehouse Corporativo. Só que aí agora temos a Receita Federal vence mais uma premiação das 100 inovadoras. Qual foi essa? Vamos lá. Projeto da Receita Data é premiado na categoria do setor público. A Receita Federal é representada pela Coordenadora Geral de Tecnologia da Informação. A auditora fiscal Cláudia Maria recebeu o prêmio das 100 mais inovadoras. O evento visa destacar as empresas que mais inovaram em 2017 pelo uso da tecnologia aplicada. Assim, sua importância e preocupação com a melhoria continuando as atividades das empresas nacionais. Ou seja, mais uma vez investiram e conseguiram o prêmio. Receita Federal. Fiscalização da Receita é recorde e valor de atuação é o maior desde 1968, isso em 2018. Então, assim, eles estão investindo, eles estão crescendo, estão otimizando seus sistemas, melhorando a qualidade e a celeridade dos cruzamentos de informações e aumentando, obviamente, a arrecadação. Em 2018 ainda, a Receita Federal padroniza a cobrança de cópias de documentos. Já é uma evolução a mais. E outra, a Receita Federal lança app e-processo. Né? O aplicativo permite que os usuários de smartphones ou tablets tenham acesso às informações, então a Receita sempre está evoluindo. Então cabe a nós evoluirmos também, investirmos em software para que a gente atenda a Receita com as informações corretas dos nossos clientes. Em 2018, a Receita Federal passa do Safira para o e-Safira, que é um sistema mais completo que ajuda os auditores fiscais na consolidação de várias plataformas em uma só, né? Aumentando ainda mais a autonomia dos auditores e a celeridade nas fiscalizações e autuações. Né? Então, cuidado, a Receita está de olho. E vamos falar um pouco sobre alguns estilos de líderes. Existem os líderes que se sobressaem com a força e habilidade com armas, que eram os de antigamente, da época pré-histórica. Quem assistiu o seriado Spartacus, né? Existia ele, Spartacus, um guerreiro que se sobressaía, ele adquiria liderança pela sua habilidade com armas, era um guerreiro forte e ágil. Né? Então, ele foi líder lá do seriado, da Revolução, porque ele se destacava com suas habilidades. E existem também os tipos de líderes que eles adquirem a liderança por herança, ou tem muito dinheiro e poder pela família. Né? Na época dos reis, das rainhas, quem assistiu o seriado The Last Kingdom, vê que o rei de Essex, o rei Eduardo, que foi filho do rei Alfredo, se destacou porque pegou o reinado, a herança do seu pai. Então existiam esses tipos de líderes também. Tá? Não me refiro à má liderança, me refiro aos tipos de líderes.
porque esses que eu citei alguns exemplos, eles foram bons líderes, tá? Conquistaram, e outros líderes, né, que conquistaram a liderança através da inteligência, que é o de hoje em dia. Coloquei alguns exemplos aqui. O Bill Gates, que tem a Microsoft, né, eles são líderes das empresas deles, onde merecem ser frisados, empresas grandes, milionárias, tá? Steve Jobs, da Apple, tá? E Charles Henry, né, da Convicta Auditores e Lancer Contadores. Mas quem é Charles Henry? Na verdade, foi uma brincadeira que eu fiz, né? Charles Henry, na verdade, se chama Carlos Henrique, tá? Carlos Henrique do Nascimento, que é meu pai, e que eu tenho plena certeza que tudo que ele conquistou foi pelo esforço e pela inteligência dele. Ele buscou conhecimento. E hoje ele é um grande líder pela sua inteligência, né? Então, pessoal, vamos ver. Aqui chegou o nosso fim da nossa palestra, tá? Estudem, tenham foco, façam acontecer. Seja o contador e não um contador, tá? Então, tá aqui meus contatos, Milton Nascimento, meu telefone, o site do meu escritório, o meu e-mail. Caso alguém queira tirar alguma dúvida, saber qual é o tipo de sistema ou outro, a gente está aqui para responder e contribuir. Caso vocês tenham caso tenham algumas ideias de software, coisas inovadoras que eu não coloquei, o que eles dariam ali de benefícios para a gente, vocês podem mandar para mim, eu ficarei muito grato por isso, tá ok? Agradeço de coração a oportunidade, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, aproveitem o evento. Até mais.